Então, bom dia novamente. Vamos começar nossa aula de dietoterapia 1. Estamos chegando ao final. Eu queria dar alguns informes. Eu já separei a segunda atividade avaliativa, que é referente ao conteúdo de gastrite. Mas vou esperar, né, finalizar o prazo para vocês entregarem a primeira. Aí, na hora que finalizar, acho que eu coloquei sábado ou domingo, não me lembro. Assim que finalizar, eu coloco lá o estudo de casos sobre gastrite. Nós já estamos chegando, né? Basicamente no final do ano. Falta aí o quê? Menos de um mês, 3 semanas, para a gente encerrar tudo e descansar uns 15 dias para voltar com força total em janeiro. Eu espero que vocês estejam bem, com força, né? Para a gente chegar até o final. Vou projetar agora a nossa aula de hoje. E aí eu estou sem celular aqui. Eu já vou avisando que quem quiser fazer alguma pergunta. É dia 30, Ana Clara? Então tá, dia 30 vai dar segunda, né? Segunda-feira. Então, beleza, deu 23h59. Se eu tiver acordado, eu coloco lá. Se não, terça-feira de manhã, a outra atividade entra lá no calendário, com um prazo mais extenso, né, para vocês poderem fazer. Porque o que importa nessa disciplina é aprendizado e convivência, né? E não nota propriamente dita. Bom, então, continuando, nós vamos ver agora mais um tópico, né, da nossa disciplina. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Deixa eu só mudar, que eu já estava mexendo nele, está lá no final. Vou colocar aqui. Isso. Então, como eu estava falando, quem precisar fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, favor abrir o microfone e perguntar. Ou então pergunta aí no chat, se tiver com algum problema no microfone, e alguém pergunta aí para mim, me faça esse favor, ok? Vocês estão vendo a apresentação de litíase biliar? Sim. Sim, né? Se alguém não estiver, abre o microfone e me fale, por favor. Então vamos lá. Quando a gente fala em litíase biliar, esse nome não é muito comum no meio convencional, né? No senso comum, né? No dia a dia. Geralmente, a gente conhece litíase biliar como uma outra doença que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que se chama pedra na vesícula. Isso eu tenho certeza. Nem que seja um passando de longe, um vizinho, na TV, quando a Larissa Manoela operou, vocês já devem ter ouvido falar em pedra na vesícula ou cálculo biliar. E aí a gente começa a aula de hoje falando da vesícula, né? Que é esse órgão aqui, né? Que está apontado por essa setinha. Ai, cadê meu? Ah, achei. Que está apontado aqui, né? Por esse balãozinho. Então a gente tem aqui a vesícula biliar, que é esse órgão aqui que parece uma bolsinha, um saco, parece um saquinho de moedas, daqueles que a gente vê em filmes de época, em filmes de Vikings, né? Ou Game of Thrones, que eles carregavam aqueles saquinhos de moeda. Então, parece um saquinho de moeda e é um receptáculo para quê? Para armazenar toda a bile que é produzida pelo fígado. Então, apesar de esse órgão, né, ter o nome de vesícula biliar, uma vesícula, uma bolsa, um compartimento pequeno, biliar, ele não produz bile. E a única função da vesícula é se encher de bile e excretar essa bile
na medida do necessário aqui, nesse ducto biliar para chegar até o duodeno. Então, funciona da seguinte maneira. Érica comeu um x-tudo numa lanchonete. Quando esse x-tudo chegar aqui no duodeno, né, e aí esse duodeno captar, né, a quantidade de gordura, principalmente que tem nesse x-tudo, ele vai acionar, seminossas nervosas vão acionar a vesícula biliar, que vai se contrair e vai expulsar a bile. Que a bile é essa substância digestiva que o fígado produz, que vai ajudar a emulsionar as gorduras. Então, vai ajudar com que as gorduras fiquem mais facilmente digeridas e absorvidas no nosso corpo. Então, para isso que a gente tem vesícula biliar. Mas até mesmo a vesícula biliar fica doente. Tá? Então, aqui a gente tem um resumo do que eu falei, né? Que é um órgão pequeno, né? Aqui o Ministério da Saúde coloca aquele em formato de pera, e ela fica do lado direito do nosso corpo, bem abaixo do lobo direito do fígado. Então, toda vez que a gente sente uma dor aqui embaixo das costelas, né, no lado direito, nessa região do sistema do trato gastrointestinal, próximo ao fígado, suspeita-se de dor na vesícula, de inflamação na vesícula. E qual que é a principal função? Também já falamos que é armazenar a bile, tá? Agora, falando sobre a bile é aquela substância que eu já falei que vai ajudar a emulsionar as gorduras, e ela é formada de várias substâncias, entre elas o colesterol. E aí a gente vai observar, lá na formação dos cálculos, que um dos principais componentes dos cálculos da vesícula é o colesterol. Na maioria das vezes, a gente tem cálculos formados por colesterol e cálcio, né? Porque é um desequilíbrio na concentração dessas substâncias na bile, né? E aí começa a decantar, né? Começa a depositar nessa vesícula esse excesso de cálcio e colesterol. E vai formando o que a gente chama de pedra na vesícula. Mas como eu falei, apesar de todas essas funções, às vezes a vesícula fica doente, né? Aí eu trouxe aqui uma reportagem, que inclusive é uma reportagem desse ano, que é bem atual, do dia 28 de junho de 2020. Então, a atriz, né, da Rede Globo, a Fernanda Paes Leme, ela foi internada, e eu acho que ela foi resolver algumas questões gastrointestinais, estava com gastrite ou algo do tipo, que a gente até já estudou, e aí ela descobriu que também tinha pedras na vesícula. E aí ela acabou ficando internada, né, para poder fazer o quê? Fazer a cirurgia e retirar a vesícula. Porque aí a gente vai ver mais à frente que a alternativa que a gente tem nessa situação, principalmente quando a vesícula está inflamada, é retirar toda a vesícula. E aí esse indivíduo para de armazenar bile, mas não para de produzir. E nem para de utilizá-la para digestão de gorduras. Vamos falar mais adiante. Então, ó, por que esse nome litíase biliar, então? Porque litos, do grego, significa pedra, né? Ou que se assemelha à pedra. E aí a gente tem aqui, ó, aqui eu coloquei uma pedra mesmo, pedra de jardim, pedra comum, né? Pedra mesmo. E aqui eu coloquei para vocês as pedrinhas da vesícula dentro da vesícula, e aqui pedras da vesícula que foram extraídas de um paciente. Claro que aqui a câmera está próxima, está parecendo bem do tamanho dessa, mas elas são menores, tá bom? Olha se não parece. Muito com essas pedras que a gente tem no ambiente, né? Essas rochas. Eu tenho um amigo que é geógrafo, se falar pedra perto dele, ele fica muito nervoso. O nome correto são fragmentos de rochas, né? O que a gente chama de pedra. Então, por isso que a doença recebeu o nome de litíase, né? Porque realmente o indivíduo ele vai estar cheio de pedras dentro da vesícula. Cálculos formados por colesterol e cálcio, principalmente. E aqui a gente tem
o conceito. Então, o que é litíase biliar? O que é pedra na vesícula? É quando a gente forma vários cálculos ou pedras, né, de colesterol dentro da vesícula, né, podendo ou não levar à inflamação dessa vesícula. Tem indivíduos que têm pedra na vesícula aí uma vida inteira e nunca tiveram episódio de inflamação. E por isso também não sabiam que tinham pedra na vesícula, né? Aí aqui eu tenho, agora tem indivíduos que desde os primórdios da formação dessas pedras já manifestam alguns sintomas, principalmente sintomas de dor. A questão é, se esse indivíduo vai ao médico consultar para avaliar se há algum problema no fígado, se há algum problema intestinal, se há algum problema na vesícula, é que são outras, né? Na maioria das vezes eles não procuram ajuda médica. Aqui a gente tem uma vesícula dita normal. Normal não é o termo adequado, mas é o que estava na foto. A gente deveria falar uma vesícula sadia, né? E aí a gente tem a vesícula, né? A pinça está aqui encostando nela, é esse órgãozinho aqui, né? Pequenininho. E aqui a gente tem uma vesícula inflamada. Olha como ela aumenta muito de volume e modifica totalmente a estrutura. Perdão, estrutura do órgão. Então, ela está bem inflamada e cheia de pedras. Aqui a gente tem outro esqueminha comparando, né? Então, tem a vesícula aqui, embaixo do lobo direito do fígado. A vesícula normal, aqui dentro vai ter só o quê? Bile, quando tiver, né? Aqui a formação dos cálculos, né? Então, a gente tem uma vesícula com cálculos biliares, ou com litíase biliar, ou com pedras, né? E aqui a gente tem um dos grandes problemas que acontece com essas vesículas é quando esses cálculos eles se desprendem de dentro da vesícula e entram no canal da vesícula biliar, né, que é o canal ducto comum hepático. E aí ele bloqueia, ele entope e não deixa a bile sair. Aí a bile começa a agredir a própria mucosa da vesícula e essa vesícula inflama, né? E começa um estado de dor absurdo do paciente, porque ele sente muita, muita dor. A principal causa é predisposição genética. Então, aí eu tenho uma notícia. Quem tem parentes da família que tem pedra na vesícula, avô, avó, tios, pai, mãe, tem uma grande chance também de ter. Mas vai cuidar de outras situações ambientais que também interferem, né, que também disparam esse gatilho da predisposição genética. Então, dieta rica em gorduras e carboidratos e pobre em fibra. Então, quem já tem predisposição genética tem que comer pouca gordura e carboidratos ricos em fibra. Vida sedentária, então tem que fazer exercício, tá? LDL elevado e HDL baixo também é um fator que leva a maiores chances de ter pedra na vesícula. Diabetes, excesso de peso ou sobrepeso e obesidade. Hipertensão arterial elevada ou a dita pressão alta. Fumo, né? Uso prolongado de anticoncepcionais. Isso aí diz muito respeito a gente que é mulher e que está nessa sala, né? E a gente observa nos consultórios de ginecologista, nessa fase aí que vocês vivem, uma tendência a prescrever anticoncepcional para regular o ciclo, né? E às vezes as meninas continuam utilizando anticoncepcional para toda uma vida, principalmente quando elas entram em vida sexual ativa, né? No caso das meninas que têm parceiros que são heterossexuais, né? Que têm o risco de engravidar numa relação sexual. E aí costuma-se usar, né, o anticoncepcional durante anos. Além do risco, né, dos problemas na vesícula, a gente tem um risco maior ainda, que é dessa menina ter trombose, tá? Então, gente, anticoncepcional
para regular o ciclo, tem que ser usado até regular o ciclo, tá? Depois vai fazer exercício, consome soja, vocês vão amadurecendo, o ciclo vai se regulando naturalmente. Para as pessoas que têm vida sexual ativa, o mais recomendado é outro método contraceptivo que não seja hormonal, tá? Como o uso de preservativos. Por quê? Porque o risco de trombose é muito grande. E além do risco de trombose, o risco de formação de pedra na vesícula também é grande, tá? Porque essa alteração hormonal vai desequilibrar essa concentração de substâncias da bile, tá? Então, se possível, não usem anticoncepcionais, tá? Procurem outros métodos contraceptivos no caso de quem tem vida sexual ativa com parceiros heterossexuais, tá bom? Oi. Ô, Márcia, a Andréia colocou no chat assim: eu escutei que faz mal para os ossos tipo osteoporose. Eu tô doida. Faz porque, na verdade, perdão, vai desequilibrar também esse processo de formação óssea, né? Mas isso vai acontecer principalmente lá no final da vida reprodutiva, quando a mulher estiver entrando na menopausa, tá? Mas faz mal para tudo, gente, para retenção de líquido que vai aumentar. Existem alguns relatos de meninas que aumentam muito o peso corporal. Mas assim, a pior situação de todas é a formação de trombose. E aí eu, desculpa, não falei, né? Para quem não sabe o que é trombose, é quando se formam alguns coágulos de sangue, né? Ou como a gente fala no popular, sangue pisado. O sangue começa a coagular e ele forma uns fragmentos de sangue dentro da corrente sanguínea, e aí eles chegam até alguns órgãos e entopem esses órgãos, né, esses vasos sanguíneos. Então, às vezes, é um vaso sanguíneo do cérebro, aquele coágulo de sangue entra num vaso pequenininho, entope, aquela região do cérebro deixa de receber sangue e oxigênio, e aí morre. Né? E a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode ter trombose venosa nas pernas, né? Que a perna vai ficando roxa, porque não tem irrigação sanguínea suficiente, porque o coágulo, né? A trombose entupiu aqueles vasos da perna. E isso não é uma coisa que acontece só com indivíduos mais velhos, não. Diferente da osteoporose, que também pode ser influenciada pelo consumo desses anticoncepcionais, eu conheço uma moça que, inclusive, até ela veio dar aulas aqui em São João, veio dar aula, ela tentou o concurso aqui de São João como substituta há muitos anos na matemática e passou, mas ela não pôde voltar porque ela teve trombose, né? E ela tinha uns 26 anos, muito jovem. Mas ela já consumia, né, já utilizava anticoncepcionais desde 11 anos de idade. Então, ela já usava anticoncepcional há 15 anos. Né? Tinha vida sexual ativa, tinha um companheiro, não queria engravidar, tomou e acabou tendo episódio de trombose, foi parar assim, de forma muito grave no hospital. E aí, depois disso, ela precisou utilizar um medicamento que, se eu não me engano, ela vai usar para a vida inteira, que é um anticoagulante, chama Marevan. Depois vocês pesquisem aí no Google, mas tem outros também. E aí ela tem que usar esse anticoagulante para não ter outros episódios de trombose. Então, anticoncepcional é uma coisa que a gente deve evitar. E aí, para quem usa pílula do dia seguinte também, lembrar que é um anticoncepcional, tem uma carga de hormônios muito grande. Então, não deve ser uma prática corriqueira, tá? É outra coisa que as meninas às vezes não sabem, acham que toda vez que transar sem preservativo, pode tomar a pílula do dia seguinte. É uma por um mês, é uma no mês, né? Então, assim, é aquela situação de emergência, mas não dá para a gente ter uma emergência todo dia,
ok? Então, quem tem vida sexual ativa, que já conversou isso com a família, que tem essa liberdade de, né, e a escolha, né, de ter a sua vida sexual ativa, porque é uma escolha, né, tem que tomar os devidos cuidados para não engravidar e para não contrair doenças, né, porque anticoncepcional também, gente, não previne DST. Então, é muita inocência da gente achar que é só tomar a pílula do dia seguinte ou anticoncepcional. Mas aí, voltando à vesícula, que a gente está falando de vesícula, elevação do nível de estrogênio, né? Que quando a pessoa tem alguma alteração hormonal que não é por causa de algum medicamento, tá? Por isso que a gente observa que a prevalência de cálculo na vesícula, né? Ela aparentemente é maior em mulheres do que em homens. Mas e aí agora nessa nova geração, não entendo isso como uma crítica, tá? É só uma observação. A gente observa que as meninas estão vindo muito mais empoderadas, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu defendo isso, né? Eu batalhei bastante para que eu pudesse ver isso aos 41 anos, mesmo que eu não tenha vivido isso aos 16. E aí a gente vem também com uma liberdade de fazer as próprias escolhas. Dentre elas, beber, por exemplo, sentar num bar, comer uma porção de torresmo, bater papo com os amigos, sejam eles homens ou mulheres, né? E de a gente fazer as nossas escolhas. E aí o consumo tem aumentado, né? Principalmente de bebida alcoólica entre as meninas. E aí a única questão que eu faço sobre isso é que a sua escolha tem que ser consciente, né? Aumentou o consumo de bebida alcoólica, tem que observar, no caso de quem tem predisposição, principalmente, se não está aumentando aí a quantidade de cálculos na vesícula, tá? Não estou falando para todo mundo sair daqui e tomar um porre, não. Até porque vocês são menores de idade. Mas se os pais de vocês deixarem vocês tomarem uma cerveja, a gente tem que entender que toda escolha tem uma consequência, né? Eu já dizia o Chorão lá no Charlie Brown. Não dessa forma, mas mais ou menos isso aí. Então, a gente observa que, além dessa questão de consumo aumentado de hábitos que vão levar a essa condição da litíase, a gente tem também as alterações hormonais que são comuns a gente. E aí, os sintomas, gente, o principal sintoma de litíase biliar é dor abdominal aguda, é do nada. Não é uma coisa que você vai sentindo, mal-estar, um incômodo, formigamento, de repente dói. Não, a pessoa está deitada, sentada, do nada começa uma dor muito forte. Principalmente nesses episódios aqui, em que alguma pedrinha sai e entra nesse canal, né, que vai ligar a vesícula até o duodeno. E aí entope esse canal, e aí a vesícula começa a inflamar. Tá? Mas além disso, é comum que ela ocorra após a alimentação, é muito comum. Então, a pessoa acaba de se alimentar, acaba de comer, de fazer sua refeição, e aí começa a sentir uma dor muito forte do lado direito, aí embaixo das costelas, igual tá nessa foto aqui. Se acontecer isso, gente, suspeitem que pode ser pedra na vesícula e corram para o hospital. Mas, assim, tem que entender, é do lado direito, embaixo das costelas. Se for aqui nessa região central, pode ser só gastrite, queimação, né? Dor de estômago, e não tem nada com litíase biliar, não é pedra na vesícula. Mas, se vocês se sentirem mais confortáveis assim, independente do local, corram para o hospital para ver o que é, né? Que eu acho que é mais seguro. E, por último, principalmente nos casos em que a vesícula está inflamada, o indivíduo pode ter febre, tá bom? Agora, outros sintomas são muito comuns. Náuseas, muita náusea. A pessoa acaba de comer, vai dando aquela sensação de náusea, quer vomitar. O próprio vômito, uma sensação de incômodo gástrico, que parece que a comida está pesada, mas na verdade a intestinal não está conseguindo digerir. E mal-estar de um modo em geral. Então, se a pessoa está com dor abdominal aguda, depois se comeu, febre, náusea, vomitando, né? Parecendo até gastrite.
pode ir ao hospital, que pode ser sim pedra na vesícula. Aqui a gente tem um diagnóstico, né? O diagnóstico é um exame de imagem, né? Por mais que eu diga que pode ser depois de todos esses sintomas, só dá para fazer o diagnóstico, só dá para afirmar o que é depois de fazer um exame. No nosso caso aqui é um exame de imagem. Aí aqui a gente tem a vesícula redondinha e as pedrinhas aqui dentro. Ó. Aí olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, mas esse paciente tem uma, duas, três, quatro pedras, inclusive uma delas é enorme, aqui na vesícula dele, no lado direito. Depois de constatado que é pedra na vesícula, a gente parte para o tratamento. Claro que tem alguns casos que o paciente está com tanta dor que ele no hospital mesmo é encaminhado, no consultório mesmo ele é encaminhado para o hospital para internar, para fazer cirurgia. Às vezes no mesmo momento. Em algumas outras situações, quando o paciente não está com tanta dor, né, mas relata que tem episódios de dor, o médico vai dar para ele um anti-inflamatório, um antibiótico, um analgésico forte para dor e vai marcar a cirurgia, né? A cirurgia vai ser letiva, vai ser agendada. E aí ele vai fazer uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia, né? Videolaparoscopia, você vai inserir aqui a pinça e a pinça de corte e uma câmera para ir filmando e o médico vai olhando numa TV, no monitor do lado, tudo que está acontecendo lá dentro e vai se guiando por essa câmera. E vai tirar a vesícula sem a necessidade de fazer um corte grande no abdômen, abrir o abdômen para tirar a vesícula, como era feito há muitos e muitos anos atrás. Então, pessoas mais velhas que fizeram cirurgia de retirada da vesícula na juventude têm um corte enorme no abdômen, que cortava realmente o abdômen para tirar a vesícula. Atualmente faz 3 furinhos, coloca lá os equipamentos e a sonda com uma câmera na ponta, depois costura esses 3 furinhos, a recuperação é em questão de dias. A pessoa fica bem, bem, bem mesmo depois de alguns dias. 3 dias depois já está andando, já está viajando. Eu conheço pessoas que já estavam até dirigindo. E aqui a gente tem um vídeo, foi o mais rapidinho que eu achei, que mostra o processo de cirurgia. Então, eu estou avisando que enquanto eu termino aqui essa apresentação para colocar o vídeo, quem, quem tem nervoso de sangue, embora nem tenha sangue, né? Basicamente, já pode ir olhando para o lado, né? Para não ficar incomodado. Espera só um minutinho que eu vou projetar. Vamos lá, vamos projetar agora uma guia do Crono. Uhum. Tá aparecendo a tela do YouTube para vocês? Sim. Sim? Ok, então vamos lá. Ah, tá sem som, perdão.
Aí vocês observam que eles estão descolando, né, a vesícula do fígado para iniciar o corte para retirada. Então, como vocês puderam observar aí, retira a vesícula, depois puxa ela por um buraquinho que é feito ali perto do umbigo. E está encerrado, a pessoa tem uma recuperação muito rápida. Vamos voltar aqui ao nosso material. Voltando, então a gente viu a cirurgia da retirada da vesícula. Nem todo mundo que tem pedra na vesícula recebe indicação de cirurgia. Às vezes o paciente está com algumas pedrinhas e não tem sintoma, mas na maioria das vezes os médicos preferem indicar a cirurgia para evitar que uma dessas pedras migrem, né, para os canais, para os ductos da vesícula que ligam até o duodeno, ducto hepático comum, ducto colédoco, e que não inflame esse órgão, né, levando a uma situação mais grave. Então, para evitar uma complicação, eles indicam o quê? Que se faça cirurgia, principalmente enquanto o paciente não está sentindo dor, que a vesícula não está inflamada, que ele vai fazer a cirurgia com mais tranquilidade. E pacientes muito jovens, tá?
tem pedra na vesícula. Eu conheço mesmo uma paciente que ela operou, ela tinha 25 anos de idade, e era aluna aqui do IFMG, mas já tinha pedra na vesícula, sentia muita dor, né, e acabou tendo que fazer cirurgia. Na dietoterapia, a gente não vai ter nada muito exagerado, não. Vai ser algo bem tranquilo. A gente só vai precisar de uma dieta hipolipídica, e aí esse prefixo hipo aqui indica redução ou baixos níveis, né? Ou seja, uma dieta com baixa quantidade de gordura. Hipocalórica, então não pode ser uma dieta muito calórica, mas automaticamente, tirando a maior parte da gordura, principalmente gordura saturada, a gente já vai ter uma quantidade de energia reduzida. Hiperproteica, mas aí esse hiperproteico ele é questionável, tá? Só no caso do período da cirurgia, né, ou de alguma complicação mais grave, mas de um modo em geral, a gente pode introduzir uma dieta normoproteica, com a quantidade adequada de proteína. O brasileiro já come muita proteína no dia a dia, né? Principalmente quem é carnívoro, quem é não vegetariano. Come muita carne, toma muito leite, come muito queijo, come muita preparação com carne, né? Então, nossa quantidade de proteína já está bem elevada. E rica em carboidratos complexos, ou seja, alimentos integrais. Não é açúcar, não é frutose, não é açúcar simples, mel, doce, bala, pirulito. É alimentos ricos em carboidratos complexos, como pão, macarrão, bolo, né? E preferencialmente os integrais. Aqui eu mostrei a Laísa Manuela, né, que eu falei no início, que eu achei uma reportagem falando que ela operou a vesícula. E aqui o lanchinho dela, né? Vocês podem observar que é um chá. Tem até aqui o sachê de chá, né? Tem uma geleia e biscoitos aqui que não dá para eu saber se é integral. Mas eu estou achando que é. Mas enfim, o lanchinho é um chá com biscoito. Não é um x-tudo, não é uma tigela de açaí, não é um risole com uma Coca-Cola. É um lanche mais contido, né? Porque ela acabou de tirar a vesícula. E aí, como que vai ser a dieta desse indivíduo, né? Que tem pedra na vesícula, e principalmente aquele que operou. No caso da vesícula, lembra que eu falei que assim que chega um alimento lá no duodeno, dispara o sinal e a vesícula emite, pressiona, né, e ejeta bile para digerir principalmente as gorduras. Então, toda vez que o indivíduo come, esse indivíduo vai ejetar bile da vesícula. E se essa vesícula estiver inflamada, esse indivíduo vai sentir muita, muita, muita dor mesmo. Muita dor. Absurdamente incapacitante. Então, dietas ricas em gorduras estão proibidas, porque senão ele vai sentir muita dor. Principalmente gordura saturada e gordura trans. Então, está totalmente proibido. Tá? Aí, as gorduras que a gente vai poder ter na nossa dieta são gorduras boas, mas mesmo assim consumidas com moderação. Então, a gente tem as gorduras, né, os lipídios das oleaginosas, então avelã, nozes, castanhas, macadâmia, pistache que tem aqui, o azeite de oliva extra virgem, né? As azeitonas, os peixes ricos em gorduras poliinsaturadas, como o salmão, a sardinha, as sementes aqui, semente de abóbora, semente de girassol, a linhaça ou abacate. Mas mesmo assim, tem que ser consumido com muita cautela, porque é uma gordura. E se for consumido em excesso, vai chegar no duodeno, vai irritar essa vesícula, ela vai ejetar bile, né? E ela vai estar inflamada e vai doer, tá bom? A dieta, ela vai ser rica em vegetais. Então, para quem é vegetariano
os simpatizantes do vegetarianismo, ou mesmo vegano, vai gostar muito de saber que a dieta vegetariana é uma das melhores para o paciente que tem predisposição a ter pedra na vesícula, né? Ou pelo menos para o pós-operatório dele. Mas lembrando, né, gente, vegetais orgânicos, né? Frutas, hortaliças, legumes orgânicos, né? Sem defensivo agrícola, senão a gente melhora um lado, piora o outro. As carnes, né? Para aquele indivíduo que consome carne, né? Quando consumir, se tiver um problema na vesícula, seriam carnes magras. Então, carne de frango, carne de pato, carne de porco, mas magra, um corte sem muita gordura. A mesma coisa para carne bovina, peixe, tá? Com pouquíssima gordura, de preferência somente aves e peixe, tá? Especialmente no pós-operatório. E aqui a gente tem a dieta vegetariana, né? Para quem é adepto dessa prática. E eu falo com toda convicção, não sou vegetariana, não estou aqui fazendo propaganda para todo mundo ser vegetariano, não. Mas respeito demais a prática dos vegetarianos, porque eles reduzem em muito o consumo de sódio, de proteína em excesso, de gordura, principalmente gordura saturada. E isso ajuda demais quem tem problema de formação de pedra na vesícula. Ok? Aqui a gente tem um prato vegetariano, colorido, com uma fonte de gordura boa, que é o abacate, esse verdinho picado aqui é abacate, com uma fonte de proteína que não se iguala à carne, mas que também é boa aqui, do grão de bico. Aí a gente tem cenoura, tem repolho roxo, tem os brotinhos aqui, que eu não sei de que é. Esse vegetal meio arroxeado, eu não sei se isso é pitaia, ou que fruta que é, manga, tomate, alface. Então, a gente tem um prato colorido, farto, bonito, saboroso. E colocaram um molhozinho aqui, que eu não sei de que, pode ser que seja de iogurte, se a pessoa consome os laticínios, né? E aí esse indivíduo vai consumir gordura na quantidade certa e não vai irritar essa vesícula biliar. Outro ponto da dieta do paciente com litíase: consumir carboidratos complexos. Então, a gente tem aqui, eu acho que isso é granola, pães integrais mais variados, farelos, macarrão integral. Então, além do carboidrato ser complexo, né? Não é açúcar, não é doce, não é mel, não é bala, não é pirulito, é pão, né? Arroz, macarrão, farelos, eles são integrais. Então, eles têm muita fibra. Então, eles vão ajudar a sequestrar esse excesso de gordura lá no intestino, eles vão ajudar a controlar essa agressão à vesícula desse paciente. E uma das recomendações, que não é de alimentos, mas tem a ver com a dietoterapia, para o paciente que tem pedra na vesícula, é praticar exercícios visando perder ou controlar o peso. Né? E não quer dizer que ele tem que perder 50 quilos, não. Às vezes, quando o paciente perde 10% do peso corporal, já ajuda a regular várias funções nesse organismo. Pressão arterial, colesterol, diabetes e os problemas na vesícula. Então, se esse paciente aqui está pesando 120 quilos, 12 quilos que ele perder já vai dar uma acalmada, já vai estimular ele a continuar perdendo mais peso, se ele desejar, e vai ajudar com que a vesícula dele fique tranquila, sem formar pedrinhas. Ok? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, mas agora eu vou aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. O que é, André, que você perguntou? Se a pedra estava entupindo, obstruindo onde sai a enzima, é isso? É que eles colocaram um lacre, aí eu tava querendo saber. É que eu escrevi lavanda. Tá, isso. Nossa, ótima colocação. Eles estavam lacrando justamente onde sai a bile, né? Para não sair, né? E não derramar todo lá no peritônio. Aí lacra aquele ducto
pronto, aí não vai sair bile ali naquele momento. Depois eles vão reestabelecer, né? Aí vai cair direto do fígado pro ducto colecto comum, mas direto no duodeno, e aí a bile vai cair direto no intestino, não vai passar mais por aquele ducto da vesícula. Ô, Márcia, Se derramasse, eu. Gabi, podia começar a digestão do peritônio lá, da cavidade abdominal do paciente, e aí ia gerar um processo inflamatório dentro da cavidade abdominal do paciente. Aí eles iam ter que sugar aquela bile, né, o mais rapidamente, fazer uma limpeza ali para fechar o paciente. Aí teriam que abrir, né, todo o abdômen para fazer isso. Oi, Vitória. Não, é que eu ia comentar que o ano passado a gente tinha feito acho que um trabalho da Denise, uma coisa assim, e aí a gente de um paciente que retirou a vesícula biliar, aí quando a gente foi pesquisar no artigo, né, a gente viu que acho que após 6 meses o organismo cria tipo uma bolsinha, como se fosse semelhante à vesícula biliar, mas claro que não é. E aí para ajudar a armazenar um pouco da bile. É uma adaptação, né? Aham. Não, isso acontece. Isso acontece também em outras situações, por exemplo, quando a pessoa retira o intestino grosso todo, só sobra o intestino delgado. Aí a gente liga o intestino delgado ao ânus. Aí naquela região ligada ao ânus, o intestino delgado ele vai alargando, ele vai formando tipo uma bolsinha também. Aí ele vai se alargando e aí funciona como se fosse, entre aspas, um novo intestino grosso. Isso é comum no organismo. Acontece sim. Gente, mais alguma dúvida? O corpo é fantástico, Vitória, isso aí você tem certeza. O nosso corpo é fantástico. A gente que maltrata ele às vezes, mas ele é fantástico. De nada, as ordens. Olha só, gente, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar para já deixar a gravação no Drive e tentar colocá-la mais tarde junto com a aula lá no Moodle, tá bom? Ontem eu coloquei a gravação da aula de reforço. Quem tiver alguma dúvida em relação ao exercício que tem que entregar, a gravação da aula de reforço está lá, beleza? Muito obrigada. Eu não os verei mais até semana que vem. Bom final de semana e espero os pais de vocês lá no encontro de pais e mestres, tá bom? Beijos, fiquem bem e tenham um bom final de semana.